Irmãos, vamos continuar a nossa meditação, ou as nossas meditações na carta de Tito. Voltemos ao capítulo 1, iremos ler do versículo 5 ao versículo 16. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, paradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até aqui, meus irmãos, que o Senhor conduza nossa mente, nosso coração, na meditação da sua palavra. No mundo antigo, e para falar mais precisamente até o começo do século XIX, uma das joias mais raras e preciosas conhecidas pelo mundo sempre foram as pérolas. Hoje em dia elas ainda valem bastante, mas desde que alguém aprendeu um processo industrial de fabricação de pérolas, as pérolas naturais são ainda mais caras, porque são raras. E o que são elas? São, assim, gemas preciosas criadas dentro de alguns moluscos. Geralmente a gente sempre pensa em ostras quando a gente pensa em pérolas, não é? E como é que acontece o processo de criação de uma pérola? É quando um corpo estranho, um grãozinho de areia, por exemplo, ele é depositado dentro de uma ostra, e a ostra, então, ela começa a reagir para se proteger daquele corpo estranho. Ela começa a criar camadas em volta daquele grãozinho de areia, e essas camadas vão se acumulando como uma cola brilhante, bonita, e com o passar do tempo, 5, 10, 15, 20 anos, surge aquela gema preciosa. E quando alguém encontrou algo de grande valor. Agora, o que eu quero destacar, o que eu quero ilustrar com isto, é que assim também nós podemos
até certo limite, pensar nas coisas lindas que a palavra de Deus nos ensina. Acontece que na história do povo de Deus, na história da igreja, às vezes surge um grãozinho que traz irritação, uma pedra no caminho, uma falsa doutrina, um comportamento errado que leva os escritores da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, a tratarem a respeito daquele assunto. O texto que temos lido, meus irmãos, nos diz que na ilha de Creta, era uma ilha grande na parte sul da Grécia, tinha pelo menos umas 20 cidades importantes naquela época. Na ilha de Creta, o evangelho havia chegado, muitas pessoas haviam se tornado discípulos do Senhor Jesus Cristo, e, ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, o apóstolo Paulo não pôde permanecer muito tempo na ilha, ele teve que pregar em outros lugares e colocou ou deixou o seu discípulo, Tito, seu colaborador na fé, para continuar a pôr em ordem as coisas que ainda restavam. E na ilha de Creta, naquele tempo antigo, um dos grandes problemas que havia é que os cretenses, eles eram conhecidos por uma vida de licenciosidade, uma vida de baixos padrões morais. E muitos desses cretenses agora conheciam o Evangelho. Só que o fato de uma pessoa ser conhecedora do Evangelho, dela ser nova na fé, não faz dela automaticamente uma pessoa madura espiritualmente. Por isso, então, Tito foi colocado ali no lugar do apóstolo Paulo para que ensinasse esses novos discípulos de Jesus que eles deveriam ser um tipo diferente de pessoas. No versículo de número 12 aqui, o apóstolo Paulo, citando um dos próprios poetas dos cretenses, que aqui ele chama de profetas, né? Ele diz que esse poeta escreveu assim: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, quando a gente olha para esse versículo, a gente imagina o tipo de pessoas que, em sua maior parte, habitava nessas cidades. Tanto estrangeiros quanto pessoas naturais da ilha, eram pessoas caracterizadas pela preguiça, pela falta de vontade de fazer as coisas direito, pela licenciosidade. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa ela precisa crescer espiritualmente quando ela é gulosa demais, não é? É porque está faltando o domínio próprio. Quando alguém é amigo da bebida, está faltando o domínio próprio. Então, Paulo, ele ensina aqui a Tito a maneira como ele deveria proceder para que houvesse crescimento espiritual entre os cretenses e esse crescimento se manifestasse no comportamento deles. Então, no capítulo de número 2, conforme nós veremos depois, veja, o versículo 2 do capítulo 2, Paulo diz como é que os homens idosos deveriam se comportar. Nos versículos 3 a 5 aqui do capítulo 2 também, Paulo diz como as mulheres, fossem idosas ou fossem mulheres jovens, deveriam se comportar. No versículo de número 6, Paulo se dirige aos moços, como os jovens, os moços da igreja, deveriam se comportar. Depois, no versículo 9, ele se dirige aos servos. Quer dizer, Paulo ele procura aqui alcançar todas as classes de pessoas, dizendo, olha, agora são discípulos de Jesus, não são mais cretenses mentirosos, ventres preguiçosos, amigo dos prazeres, agora a vida deles tem que ser diferente. Mas antes de tudo, antes de explicar como deveriam ser as várias classes de pessoas na igreja, Paulo começa com a liderança. Por isso que ele, nesse texto que nós lemos, a partir do versículo de número 5, ele vai dizer como devem ser, ou quais as características que os presbíteros, ou líderes da igreja, ou bispos da igreja, ou ainda pastores da igreja, devem ser. A maneira, não somente como eles devem trabalhar, mas também o seu caráter.
Isso precisa ser desenvolvido antes de qualquer outra coisa, se alguém deverá ser um líder na igreja. E este é o assunto, meus irmãos, do qual então nós nos ocuparemos nesta noite. O fato de que os presbíteros devem ser irrepreensíveis. E por que este assunto é importante? Para quem este assunto é importante? Se nesse texto que agora nós consideramos, Paulo está falando do caráter dos pastores, por que toda a igreja deveria conhecer o assunto? Por que a igreja deve meditar nela? Primeiro, é óbvio, importa para a igreja como um todo, porque é a igreja que o Espírito Santo usa para colocar a sua liderança à frente. Esses homens, esses pastores, são os instrumentos de Deus para o governo da igreja do Senhor. E conforme estabelecido na palavra de Deus, é o Espírito Santo quem os constitui, mas constitui através da própria igreja, que em oração, que em busca da vontade de Deus, em consagração, é sob orientação do Espírito, conforme ensinado na Escritura, na Bíblia Sagrada, irá escolher esses homens. Então, uma igreja, ela precisa conhecer essas coisas aqui, porque ela não vai, por exemplo, eleger seus pastores com base em opiniões ou questões partidárias. Não vai eleger pastores que representem um determinado grupo da igreja e que aí vão estar ali no conselho para defender os interesses de algum grupo da igreja. Ao contrário, serão homens, ou devem ser homens, que temem a Deus e que antes de saber o que os outros querem, irão buscar o que Deus quer. Que assim como foram eleitos através de oração, irão exercer o seu ministério também através de oração. Assim como eles foram instituídos pelo Espírito Santo, eles desejam fazer em todo o tempo a vontade do Espírito Santo. Então vejam como é importante a igreja saber disso. Porque a igreja, ela é instrumento do Espírito Santo, ela é instrumento da vontade de Deus. É por isso que nós abominamos qualquer tipo de politicagem na igreja, né? Vocês já devem ter ouvido falar de certas circunstâncias que vai ter eleição de presbítero, alguém começa a telefonar, vamos votar em fulano de tal, ou então vai de casa em casa, vamos votar em cicrano. Não é assim não, de acordo com a palavra de Deus. Política fica muito bem no mundo lá fora, na igreja é diferente. Na igreja as pessoas oram, as pessoas buscam o que diz a palavra de Deus e depois elas votam. Uma segunda razão, ou um segundo grupo para quem isto é importante, meus irmãos, é para aqueles que já são ou que desejam ser pastores na igreja. Porque os líderes, conforme essa carta nos ensina, e também as outras cartas pastorais, os líderes devem servir de modelo, devem servir de padrão para a igreja. Veja, por favor, no capítulo 2 agora, versículo 7, aqui de Tito. Ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Por favor, sublinhe essa palavra, mesmo que seja só na sua mente, padrão. Há um outro lugar onde ela é usada nas cartas pastorais, eu quero citar e ler com vocês também, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. E se dirigindo a Timóteo, Paulo escreve assim, 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nesses dois versículos aqui, que nós acabamos de ler, a palavra que é traduzida padrão, a palavra grega é typos, da onde vem a nossa palavra tipografia.
E o que é uma tipografia? É aquele lugar onde as pessoas imprimem livros, imprimem jornais, panfletos e coisas assim. Agora, para imprimir, o tipógrafo, ele vai usar aquelas pequenas letras conforme a necessidade ali, e com essas letras de metal ele vai formar palavras, vai formar períodos, e o livro inteiro é impresso através desse processo de tipografia. É a maneira através da qual a imagem é colocada no papel. A tinta é colocada no tipo, e o tipo, por sua vez, carimba ali o papel. O que Paulo está dizendo para Timóteo e para Tito é: vocês devem ser o padrão pelo qual a igreja é moldada. Vocês são os tipos que vão imprimir o caráter de Cristo na igreja. Então, seja padrão para os fiéis. Os irmãos notaram também que, aqui no texto de Timóteo, Paulo, ele não usa as mesmas expressões que ele usa para Tito, mas ele fala, ele enfatiza o fato de que, se Timóteo era uma pessoa jovem, isso não deveria fazer com que ele se sentisse desprezado. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um padrão para os demais, um padrão de fé, um padrão de palavra, um padrão de procedimento, um padrão de amor, um padrão de pureza. Você deve ser um padrão que molde a vida espiritual dos crentes. O apóstolo Pedro também usa essa palavra. Eu gostaria agora de ler com vocês, quando Pedro está se dirigindo aos presbíteros da igreja, em 1 de Pedro capítulo 5. Nós vamos ler, só para pegar o contexto aqui, nós vamos ler desde o versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 4. 1 de Pedro capítulo 5, começando no versículo 1, Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Você veja que aqui no versículo de número 3, a nossa tradução diz, tornando-vos modelos do rebanho. A palavra que é usada aqui é a mesma lá de Tito e de 1 Timóteo. Padrão, tipo, exemplo. A maneira como a igreja será moldada, inevitavelmente, será a maneira como os seus pastores a moldam. E eles a moldam através, antes de mais nada, do seu exemplo. Isto, é claro, é orientação então para nós, os presbíteros. É orientação no sentido do que nós devemos ser e de como nós devemos ser. Em terceiro lugar, não somente importante para nós como igreja, e não somente importante para nós como presbíteros, este texto ou este ensinamento é também importante para cada um dos crentes individualmente. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que os seus líderes devem ser padrão na vida deles. E se os líderes devem ser padrão, isso quer dizer que os crentes precisam seguir esse padrão. Se os crentes querem crescer espiritualmente, precisam olhar para a vida espiritual da liderança da igreja e ter nesta liderança um exemplo. Os demais discípulos de Jesus, e o que eu quero dizer é que não devem querer ficar aquém da liderança. O pastor Plínio tem que ser um exemplo. Mas se o pastor Plínio tem que ser um exemplo, isso significa que cada membro da igreja quer estar dentro do mesmo exemplo, dentro do mesmo padrão. Veja, o que eu estou dizendo é que não é um padrão superior para a liderança
e um padrão inferior para aqueles que são liderados. Não, o alvo é semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus não abaixa o padrão para ninguém. Ela não diz que pode haver crentes de segunda classe. Não, o padrão é para todos os crentes seguirem. Eu quero dar um outro exemplo para os irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Hebreus 13, 7. O Espírito Santo, falando por intermédio do escritor, ele nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esse texto, meus irmãos, está nos exortando a que nós não nos esqueçamos daqueles pastores que já partiram, né? Os pastores falecidos, mas que mesmo eles tendo já partido, nós precisamos nos lembrar do quê? Lembrar da vida de fé que eles tiveram, e através daquela vida de fé, aprender com eles. Devemos ser seus imitadores. Agora, você deve achar, assim como eu, muito interessante, que no versículo de número 6 aqui, o escritor de Hebreus, ele está falando a respeito da nossa confiança em Jesus. Ele diz assim: afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, que me poderá fazer o homem? Agora, se você olhar no versículo de número 8, ele vai dizer uma outra coisa a respeito de Jesus Cristo também. Ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Num versículo ele fala que a gente tem que confiar em Jesus, ele é nosso auxílio. No outro ele fala que Jesus sempre será o mesmo, ele é imutável, mas entre um e outro, ele não tem dificuldade nenhuma de dizer assim: olhem para os seus pastores, os que pregaram a palavra de Deus para vocês, e imitem a fé que eles tiveram. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que ser submisso à liderança, seguir o exemplo da liderança, não é incompatível com confiar em Jesus Cristo. Não é incompatível em saber que Jesus Cristo é o mesmo sempre. Ao contrário, é uma maneira de nós demonstrarmos que confiamos no fato de que Jesus tem governado a sua igreja através dos seus pastores. Veja, a maneira, como diz a nossa confissão de fé, Jesus Cristo como rei e cabeça de sua igreja, a governa através de oficiais, por ele estabelecidos. Então é uma coisa maravilhosa a gente saber que somos um rebanho, que tem um pastor, e que esse pastor, como Pedro chama aqui, supremo pastor, continua a governar a sua igreja, e governa através da sua liderança espiritual. Aqui é verdade, ele está falando a respeito dos pastores do passado, mas isso não quer dizer que nós devemos nos espelhar apenas nos pastores do passado. Não temos dificuldade nenhuma de entender que os pastores do presente também são modelos de fé para a igreja. Seja os do passado, seja os do presente, todos os crentes devem ter como propósito esse mesmo modo de vida aqui. Bom, então, em primeiro lugar, para quem esse texto é importante? Para todos os que são ovelhas de Jesus. Segundo, mas que padrão é esse? Como é que tem que ser? E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai explicar, até o versículo de número 9, como é que esse padrão deve ser identificado. Eu preciso primeiro destacar que aqui, o apóstolo Paulo não está falando tudo o que a Bíblia ensina sobre os pastores da igreja. Nós já vimos que em Timóteo, por exemplo, ele focaliza na questão da fé, na questão da pureza, na questão do amor, na questão de ser uma pessoa quebrantada diante de Deus, e nisso os pastores precisam ser exemplo. Agora, aqui, o apóstolo Paulo, ele vai citar outras coisas, e nós podemos resumir aquilo que Paulo vai dizer numa palavra só: irrepreensíveis. Veja o versículo de número 6, alguém que seja irrepreensível. No versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus.
Irrepreensível não quer dizer que essa pessoa será perfeita, mas quer dizer que contra essa pessoa não deve haver acusação legítima que comprometa o testemunho do Evangelho. Que essa pessoa é conhecida pela sua integridade, que essa pessoa é conhecida pelo seu caráter. Sua vida deve ser vista como digna de imitação. E aí então Paulo explica o que ele quer dizer. E Paulo vai falar sobre 3 áreas na vida de uma pessoa que é irrepreensível. E em cada uma dessas 3 áreas, ele vai se estender a 2 frentes. Primeira área, irrepreensível na família. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Então, quando ele está tratando de família, ele fala com relação ao comportamento com a esposa e com relação ao comportamento com os filhos. Alguns entendem que isto significa que necessariamente o presbítero deve ser, antes de qualquer coisa, casado. Mas nós não entendemos que seja assim. E eu explico por quê. Paulo não era casado e ele era um líder da igreja. Timóteo não era casado. Tito não era casado. E Jesus disse que existem pessoas que, por causa do reino de Deus, se fazem eunucos, isto é, não se casam. São pessoas que se dedicam totalmente ao ministério. Em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que existem pessoas que têm o dom de solteirice, vamos assim dizer, não é? Assim, pessoas que receberam de Deus o dom de não casar. Então, isso não, na nossa maneira de entender, não vai desqualificar alguém para ser um presbítero ou para ser um pastor, se essa pessoa não for casada. Outras pessoas entendem um pouquinho diferente, pensam assim, que se um homem tiver ficado viúvo e depois se casar de novo, então ele não pode ser presbítero também, porque afinal de contas ele não teve apenas uma mulher, ele teve mais de uma. Outras pessoas entendem que ele está se referindo aqui ao pecado da poligamia, que era muito comum naqueles dias, não é? Me parece que é disso mesmo que ele está tratando, mas tem uma aplicação muito prática para os dias de hoje, aliás, para todos os tempos. Isto é, o presbítero deve ser alguém que ama a sua esposa, que está satisfeito com a esposa que tem e que não precisa arrumar amantes por aí, que não precisa de outro recurso senão o do casamento, não é? Então ele está feliz, ele está satisfeito com a sua vida familiar. Então essa é uma primeira coisa. Aquele que é casado, ele deve estar bem com a sua esposa, ele deve ser fiel à sua esposa, não deve ser caracterizado pela infidelidade. Segundo, o texto aqui também diz, e aí é a outra frente para a qual Paulo olha, ele precisa ter filhos obedientes. O versículo de número 7 diz assim, porque é indispensável que o bispo, versículo 6 ainda, que tenha uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Mais uma vez, algumas pessoas aqui entendem assim, que se o filho do presbítero, se o presbítero tiver filhos que não são crentes, então ele não tem qualificação moral para ser presbítero. Nós também não entendemos dessa maneira, e eu vou explicar para os irmãos porque à luz do contexto da Bíblia. Primeira razão é que a própria palavra que Paulo usa aqui, eu não sei se você tem uma tradução diferente da minha, mas em algumas palavras está escrito assim, que tenha filhos fiéis, no sentido de filhos obedientes, filhos que não são mal criados, é o sentido, não é? Essa é uma primeira razão. A segunda razão é porque nós sabemos, a própria Bíblia testemunha para nós, que não é o pai ou a mãe que convertem o coração de uma criança, de um filho. Ao contrário, é uma obra do Espírito Santo. E que muitas vezes o pai educou o filho dentro dos padrões da palavra de Deus, só que o coração daquele filho não foi convertido. Se, por exemplo, você pensar nos filhos do profeta Samuel, a Bíblia diz que os filhos do profeta Samuel não andaram no caminho do seu pai.
né, que era um homem temente a Deus. Oi? Os filhos de Eli também, né? Eli foi um caso, Samuel foi outro caso, Davi foi outro caso. Agora, a Bíblia nunca diz que Davi foi um homem desqualificado para ser o rebanho do Senhor, pastor do rebanho do Senhor em Israel. Então, o que eu quero dizer é que os próprios exemplos que nós temos na Bíblia, contra os quais Deus não fala, também não estão mostrando para nós que os filhos têm que ser crentes. Mas como é que nós entendemos esse texto? Que esse homem tem que ser um bom pai, que eduque bem os seus filhos, e que enquanto os filhos estão dentro da casa paterna, quem manda é o pai. Tem um governo dentro da família. Depois, quando o homem deixa pai, mãe, se une à sua mulher, aí é outra história. Ninguém deve querer que os familiares descendentes que constituíram família continuem sempre da mesma maneira como foram criados. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, para você saber se um homem pode governar a casa de Deus, primeira coisa que você tem que observar, ele governa bem a própria casa? Porque Paulo diz na carta a Timóteo, se alguém não cuida da sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Então, irrepreensível na vida com a esposa, na vida com os filhos. Alguém que ame a esposa, que respeite a esposa, e alguém que eduque bem os seus filhos. Depois, a partir do versículo de número 7, Paulo então vai falar a respeito do caráter desse homem. Ele tem que ser irrepreensível de dois modos, tanto negativamente, isto é, aquilo que ele não deve ser, quanto positivamente, aquilo que ele deve ser. E o que ele não pode ser? Versículo 7. Primeiro, ele não pode ser arrogante, isto é, não pode ser uma pessoa que se sente superior aos outros. Não pode ser uma pessoa que não se deixa corrigir, mas uma pessoa disposta a conviver, uma pessoa disposta a aprender e disposta a mudar. E quando for preciso mudar, ela muda, e quando não for preciso, ainda assim ela continua numa atitude de humildade, uma pessoa relacionável. A segunda coisa é que o presbítero não pode ser um homem irascível, isto é, não pode ser uma pessoa que se deixa dominar pela ira, não pode ser uma pessoa governada por um mau temperamento. Também não significa que nunca ficará irado, mas significa que essa pessoa tem paciência, longanimidade, e o que mais, Carmo? Paciência e longanimidade. Isto é paciente, paciente, paciente. Uma hora ele precisa ficar irado, precisa. Existem ocasiões em que isso deve acontecer, mas não pode ser a regra da vida dele. Não pode ser aquela pessoa que qualquer coisa que você diz para ela, ela já fica com a sobrancelha franzida e querendo destroçar. Não, o presbítero tem que ser alguém caracterizado pela mansidão. Não é uma pessoa que deixa a ira corroer o seu coração. Não é uma pessoa que tem reações de vingança quando alguém faz alguma coisa do jeito que ela não gosta. Também não pode ser dado ao vinho, isto é, não pode ser uma pessoa amante de álcool. Não deve ser uma pessoa violenta, quer dizer, não pode ser agressivo, seja fisicamente, seja em palavras. Não pode ser uma pessoa que fira a vida do seu próximo. Também não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Se alguém ama o dinheiro, não é qualificado para ser presbítero. Se alguém ama bens materiais, o caminho que essa pessoa está tomando é outro, ela está servindo a Mamon. E se ela serve a Mamon, como disse Jesus, não podeis servir a Deus e as riquezas. É claro, né, meus irmãos? Vocês sabem, a Bíblia não diz que ser rico é pecado, mas diz que amar o dinheiro, correr atrás do dinheiro, fazer disso a sua razão de viver, isso é pecado, isso é idolatria. Ora, para alguém ser modelo para o rebanho, precisa ser alguém que não ama o dinheiro acima de qualquer outra coisa, que não coloca o dinheiro em primeiro lugar. Do contrário, ele vai ter um coração dividido. Bem, então essas coisas, um pastor, um presbítero, um bispo, não podem ser.
Como ele deve ser então? Primeiro, hospitaleiro. Versículo de número 8. Isto é, deve ser alguém que gosta de receber bem as pessoas. Deve ser uma pessoa de coração aberto. Eu não estou dizendo com isto, e vocês sabem que a gente não tem que ficar abrindo as portas a semana inteira para todo mundo, não é? Não é isto. Mas é no sentido de que receba bem as pessoas. Porque se for abrir as portas a semana inteira para todo mundo, também não terá tempo para fazer mais nada, não é? Mas significa ter um coração aberto, braços abertos, disponíveis para as pessoas. Hebreus diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos, não é? Foram abençoados através disto. Amigo do bem, isto é, uma pessoa que não gosta de causar confusão, uma pessoa que ama e pratica a bondade. O presbítero não precisa ser exortado a praticar o bem, e ele não precisa ser exortado a praticar as suas obrigações. Ele faz porque ele gosta, é parte do caráter dele. É assim que ele tem aprendido com Jesus Cristo. Sóbrio. O que é sóbrio? Cabeça no lugar, ajuizado, sensato, equilibrado, piedoso, ou antes, justo. O que é justo? Imparcial. Alguém que age de acordo com a retidão, com os princípios da palavra de Deus. Alguém que é honesto no que faz. E piedoso. No versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo usa a palavra piedade, ali essa palavra significa devoção, temor a Deus, consagração. Agora, no versículo 8, quando Paulo usa a palavra piedade, isso denota comportamento exterior de uma pessoa que é devota a Deus. O presbítero não precisa ser admoestado a domingo estar na igreja. Ele ama estar na igreja, faz parte do caráter dele. Ele não precisa ser admoestado a ser dizimista, faz parte do caráter dele. Ele não precisa ser admoestado a uma vida de comprometimento com a religião, porque ele é uma pessoa piedosa. Então ele faz isso e aí a igreja precisa observar, antes de eleger um presbítero, aquela pessoa ama a igreja, aquela pessoa é consagrada, ela, como crente, é um exemplo para outros serem seguidos. Isso precisa ser levado em consideração. Uma pessoa que tenha domínio de si, diz o apóstolo Paulo, isto é, domínio próprio, que controla-se a si mesmo, que controla os seus impulsos, que controla os seus desejos. Ninguém é livre de ser tentado, mas ninguém é obrigado a cair em tentações. Então, irrepreensível com a esposa e os filhos, irrepreensível negativamente no sentido das coisas que ele não pode ser, e irrepreensível positivamente nas coisas que ele deve ser. E por último, meus irmãos, o pastor precisa ser irrepreensível na doutrina. Nós vamos resumir, porque já tocamos neste assunto a semana passada, mas o versículo 9 diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, para convencer os que o contradizem. Irmãos, vocês perceberam a beleza do que Paulo está dizendo aqui? A beleza do que a palavra de Deus está nos encorajando a ser? Nós somos igreja. Nós somos congregação de eleitos de Deus. Gente que ele escolheu, como diz lá no versículo 1, desde a eternidade. Gente que vai habitar a eternidade, a vida eterna com Deus no céu. Há de ter um lugar em que face a face a Cristo verei. Agora, entre a eternidade passada e a eternidade futura, o presente. E Deus não nos deixou por nossa conta no presente, mas Ele pastoreia a sua igreja. Ele governa a sua igreja. Nós somos povo de Deus, escolhido de Deus para servi-lo, para amá-lo, adorá-lo, para dar testemunho diante do mundo.
A nossa geração não é muito diferente da geração dos cretenses, mentirosos, ventres preguiçosos. A nossa geração é uma geração tão pervertida nesse mundo aí fora, quanto antigamente. Mas nós que somos a igreja de hoje, temos uma missão muito grande diante dessa geração. É brilhar como a luz do Senhor, através da nossa vida, do nosso testemunho. E isso, irmãos, é grandioso. Isso é honroso. Ser os embaixadores de Deus. Viver no mundo que está caído nas trevas do pecado, escravo do diabo, mas viver como instrumentos do céu na terra, proclamando um modo de vida diferente. E Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem disposto os seus preceitos na Bíblia Sagrada, na sua palavra, para que nós vivamos desta forma. Ele governa e edifica a sua igreja, e continua a fazê-lo. E ele o faz através dos presbíteros que são escolhidos pelo Espírito Santo e que são padrão, isto é, modelo de vida para que todos os fiéis vivam de igual modo, que todos os crentes devem imitar. Vamos pensar em algumas implicações destas coisas para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos compreender a grandeza daquilo que Deus está nos falando aqui. A seriedade, a santidade daquilo que Deus está nos dizendo. E nós precisamos compreender como aquilo que Deus está nos dizendo é bonito. O mundo acha que submissão às autoridades é uma coisa feia. Que se você se submete, você, mulher, se submete ao seu marido, isso é uma coisa feia, você está se privando de si mesma. Você tem que ser como você é, quem você é. Que alunos podem subir em cima da carteira na escola e ainda desrespeitarem mais ainda os professores. A moda do mundo sempre foi insubordinação. Coisa do diabo, meus irmãos. Não é vergonhoso para alguém ser submisso à autoridade. Ao contrário, é honroso. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer assim: Senhor, como é bonita, como são belas as disposições que o Senhor colocou para a nossa edificação. Segundo, nós, os que somos presbíteros, e os irmãos que desejam ser presbíteros, nós precisamos nos examinar sempre. E precisamos nos perguntar: estou sendo o padrão para os fiéis? E aí a gente precisa confessar, não é, Carmen? Porque cada vez que a gente se examina, a gente percebe que tem coisa que precisa melhorar, e muito, e mudar, e crescer. Que a cada dia nós precisamos aprender a crescer em humildade, em quebrantamento, em busca da vontade de Deus, em comunhão com Deus através da oração, em tudo. Nós precisamos. Eu tenho que perguntar: existe na minha vida alguma área que eu tenho sido insuficiente diante de Deus? Que eu não estou sendo um padrão para os crentes? Sou uma pessoa iracunda? Sou um nervosinho da vida que qualquer coisa está brigando com todo mundo? Como é que eu estou sendo diante de Ti, Senhor? E pensar isso à luz da palavra de Deus. Na família, sou um exemplo de amor pela minha esposa? Sou um exemplo de amor pelos filhos? Na doutrina, sou uma pessoa apegada à Bíblia? Eu leio a Bíblia? Eu medito na Bíblia? Eu conheço a Bíblia? Eu estudo a Bíblia? Eu demonstro apego à palavra de Deus, tomando decisões calcadas no ensino da palavra de Deus? No meu caráter, eu demonstro fé do que desejo ser ou do que desejo ver, para que cada membro da igreja veja em mim um exemplo? Participo da igreja? Contribuo com a igreja? Sou um exemplo de cooperação? Terceiro, para todos nós que somos pastores ou não,
prestar atenção nos pastores que Deus nos tem dado e pensar neles como padrões aos quais devemos evitar. No escolher presbíteros e no honrar presbíteros e no imitar nossos presbíteros. Uma das coisas que me mais fazem bem, meus irmãos, é conhecer a história da igreja. Ah, como eu gosto de ler a respeito dos nossos heróis do passado. Aquelas pessoas que deram suas vidas pregando o Evangelho. Os irmãos sabem que eu gosto de citar Lutero, que eu gosto de citar João Calvino, gosto de citar Santo Agostinho. Gosto porque são pessoas cujo exemplo de vida me edifica. Mas eu não preciso ir tão longe assim, não. Quem mais eu poderia citar? Irmão Ernesto. Israel Lopes. Não? Horácio de Paula. Não? Nós temos pertinho de nós no tempo pessoas que já foram e que deram para nós um belíssimo ou belíssimos exemplos de fé, de dedicação ao Evangelho, de amor. Os nossos predecessores quase que imediatos, presbiterianos conservadores. Eu posso pensar em Simonton, que veio para o Brasil tão jovem, pregou o Evangelho e hoje a igreja presbiteriana é tão grande, tão bonita. Os filhos na fé são tantos. Mas quando eu estava meditando esta semana a respeito deste assunto, preparando a mensagem, eu me lembrei de uma pessoa que sempre foi referência para mim, mas uma pessoa do presente, uma pessoa que ainda é referência para mim, e referência quando se trata de amor pela igreja presbiteriana conservadora. Eu conheci esse homem quando ele era professor e eu era aluno lá no seminário. Eu não sei quanto tempo faz mais, eu acho que se ele tivesse aqui ele também não saberia mais. Mas faz uns 30 anos pelo menos. E o que eu admirava nesse homem? Esse homem era pastor na cidade de Limeira. Ele tinha 40 e poucos anos, era pastor lá. E ele dava aulas nas terças-feiras no seminário, às 7 da manhã. Então toda terça-feira ele saía de casa, mais ou menos umas 3 da manhã, para estar no seminário às 7, para tomar café com a gente e depois nos dar aulas de pregação e de teologia pastoral. Depois, nos intervalos, ele sentava com a gente, os alunos, nós tomávamos café juntos, nós ríamos juntos, contávamos favas uns para os outros, né? E ele, embora fosse um pastor, já há tanto tempo nos tratava a nós, alunos, como colegas de ministério. Um respeito maravilhoso. Esse homem não é rico. Eu nunca vi esse homem com dinheiro sobrando. Algumas vezes já vi faltando, mas sobrando nunca. Esse homem eu já vi chorando pela igreja, mas eu nunca o vi reclamando. Ele tem 76 anos de idade. E se depender dele, vai ser pastor mais uns 26. Para mim, esse homem é um exemplo de amor pela igreja. Como eu poderia não honrar um homem como esse? Como eu poderia pensar como se fosse alguém descartável no reino de Deus? Jamais. Ao contrário, nós precisamos muito prestar atenção nos homens que Deus nos tem dado e ter um sentimento de gratidão e respeito e honra muito grande por esses homens, porque são bênção de Deus na edificação da igreja. E daqui a pouco, meus irmãos, Jesus voltará. E quando Ele voltar, então todo o nosso comportamento aqui será recompensado por Ele. Que sejamos uma igreja a cada dia, segundo os preceitos da palavra de Deus. Se Deus conceder, semana que vem voltamos a esta carta.